E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. É muito bom ter você aqui com a gente. Você que ainda não é inscrito já sabe o caminho, vem aqui embaixo, então, e se inscreva aqui no nosso canal para que você possa estar por dentro de todo novo episódio do Espiritualmente Podcast que vai ao ar. Do ladinho vai abrir um sininho onde você clica nesse sininho e quando você clicar nele, você pode selecionar esse sininho para você ser notificado. Então, você vai receber em primeira mão todas as vezes que nós estivermos estreando, como esse podcast que está estreando aqui hoje. Esse podcast está bem espiritual, inspiracional, educacional, transformacional. Tem muita coisa boa que Deus vai trazer para a gente aqui nesse podcast de hoje. Nós vamos conhecer uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de ter contato com ela algum tempo atrás. A gente até teve alguns desafios para conseguir gravar esse podcast, mas finalmente, graças a Deus, a gente conseguiu chegar aqui, então fica ligado e já vai compartilhando para mais pessoas, tá certo? Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, o Wendel Medina, empresário, escritor, mentor e com empresas em mais de 10 países. Trabalha com desenvolvimento pessoal, treinamento e capacitação de pessoas e líderes. Resumindo, tá, gente? Porque o currículo do homem é enorme. E eu peguei ali um trechinho e ele vai falar mais um pouco acerca daquilo que ele faz, com o que ele trabalha. A gente estava conversando nos bastidores aqui, eu comecei a perguntar para ele as coisas que ele fazia. Ele, não, isso é um pouco do que eu faço. Eu falei, então tem muita coisa que a gente vai aprender. Wendel, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Douglas, muito obrigado. Shalom, boa tarde a vocês que estão nos assistindo, que vai assistir, né? Ou podemos dizer que está nos assistindo? Estou assistindo. Que estão nos assistindo. Bom, é um prazer. Até que fim deu certo, né? Como você mesmo disse, houve uma resistência, mas acreditamos que esse é o momento certo para que essa entrevista pudesse acontecer. Sem dúvida nenhuma, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Agora que você já sabe que é o nosso convidado de hoje, vem aqui e compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse podcast do dia de hoje, tá certo? Wendel, fala um pouquinho mais sobre você. A gente quer te conhecer um pouquinho mais, saber quem é você, saber o que você faz, e eu tenho uma curiosidade muito grande aqui também de saber um pouquinho mais sobre você. Você está viajando por vários países, você já faz um trabalho internacional e a gente tem aí a oportunidade de ter você aqui hoje, aqui no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, diretamente dos estúdios do Espiritualmente Podcast. Fala um pouquinho mais sobre você. Bom, Douglas, o meu trabalho ele está muito ligado com um propósito que eu entendi alguns anos atrás. O Senhor ele me chamou para trazer uma reforma, é o que nós chamamos de reforma apostólica. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, diz que digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor e ações de graça. Quando nós interpretamos esses textos, você vai perceber que ali aparecem 7 palavras que vão descrever, que vão revelar 7 esferas da sociedade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de poder. O que significa poder? Governo e política. O que significa riqueza? Economia e negócio. Sabedoria, educação e ciências. E força, a família. Então, qual que é o meu papel? Eu tenho desenvolvido o papel de trazer reforma, trazer treinamento e capacitação, manifestar o reino nessas 7 colunas que nós chamamos das 7 esferas da sociedade, da qual também é denominada os 7 reinos. Então, eu procuro treinar as pessoas, alinhando elas no seu propósito, na sua missão, desde uma perspectiva celestial. Porque você sabe muito bem que hoje se fala muito de propósito, de missão, de chamado, de vocação. Mas nós precisamos entender que a única forma de você descobrir sua verdadeira identidade, ou melhor, tudo a seu respeito, o que nós chamamos de identidade celestial, se encontra na mente de Cristo. Há muitas pessoas que elas vão basear sua identidade, quem elas são, baseada em algo que ela, por exemplo, um curso, ou que escutou alguém falar. Tem muitas pessoas que falam assim, tá, mas quem é você? Muitas pessoas me fazem essa pergunta e eu falo assim, ó, para eu te responder essa pergunta, eu quero te convidar para um treinamento meu. Quando eu levo, parece até um gatilho, né? Mas quando eu levo essa pessoa para dentro do meu treinamento, é lá que ela pode ter, de fato, a verdadeira revelação. Por quê? Muitas pessoas hoje têm uma falsa identidade. E como está muito de moda as pessoas dizerem assim, quem você é? Eu sou a imagem e semelhança do Criador.
Poxa vida, se a sua digital ela é única, não faz sentido você me dar uma resposta que eu também posso utilizar. Consegue me entender? Fato. Pô, se você falar comigo que é o Douglas, esse é o seu nome. Você já existia antes da fundação do mundo. Só que falar quem eu sou, eu sempre gosto de levar essa pessoa para uma atmosfera totalmente diferente, onde eu consigo ter mais tempo para conseguir descascar ou demonstrar para ela de fato quem é uma pessoa. Com relação ao meu propósito é levantar uma geração de reformadores nessas 7 esferas da sociedade. Como você descobriu a sua identidade? Eu entreguei a minha vida para Jesus praticamente há 16 anos atrás. Eu ficava muito frustrado porque eu via as pessoas se desenvolvendo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Mas sabe o que é nada? Eu ficava muito frustrado com isso. E eu via muitas pessoas profetizando umas para as outras e eu não recebia uma palavra sequer. Por mais que hoje sou uma pessoa que treino pessoas, tenho escolas proféticas, treino pessoas no Brasil em mais de 30 países, eu nunca fui uma pessoa que recebi muitas palavras proféticas ao meu respeito. Hoje, claro, eu entendo tudo isso, mas de tanto insistir, eu decidi fazer um jejum de 40 dias, apenas com água. Eu falei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso experimentar um rompimento. E foi aí que eu comecei, na verdade, nesses 40 dias é que eu tive a certeza. Antes eu tinha alguns indícios, tinha alguns sinais, algumas impressões proféticas. Quando eu descobri o meu chamado, foi uma experiência sobrenatural. Foi quando eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava numa sala de aula. E eu sentava por último. E tinha várias pessoas que eu conhecia. E nesse sonho aparecia a imagem de 2 homens de Deus que estão mortos, hoje já faleceram. E eles começavam a citar. Na época não estavam mortos. Eles começavam a citar. Eles chamavam o nome da pessoa e falavam, você é isso. Chamavam o nome de outra pessoa e no meu caso eu fui o último. No sonho, esse homem falou assim, Wendel, agora é a sua vez. Só que quando ele falou assim, Wendel, agora é a sua vez, meu coração gelou. Porque eu tinha medo dele falar que o meu chamado não era nada aquilo que estava no meu coração. E no meu sonho, essa pessoa que tem uma representação paternal do próprio Senhor, falou para mim assim, você é um profeta. Só que antes disso, eu já tinha recebido algumas palavras proféticas com relação a isso. Só que o chamado ele tem que ser demonstrado através dos frutos. Hoje as pessoas falam algo acerca de uma pessoa, mas você não vê os resultados. Por exemplo, uma árvore, um pé de manga. Não tem dificuldade nenhuma de provar para alguém que é manga. Através do fruto você vai saber se de fato essa pessoa é um pastor, é um apóstolo, é um evangelista, é um mestre. Então, os frutos eu já tinha, mas eu não tinha convicção. Os frutos eu já tinha, mas eu não tinha certeza. Por quê? Qual é o nosso maior problema? Ouvir a opinião das pessoas. Certa feita, Jesus leva seus discípulos a um lugar chamado Cesareia de Filipe. E ele faz uma pergunta. Quem eles dizem ser o Filho do Homem? Nenhum deles conseguiu dar um bom feedback. Porque nem o povo sabia quem era Jesus. E Jesus ele repete a pergunta da seguinte forma. E para vocês, quem eu sou? O nome eu sou é o nome de Deus. Quando Jesus fala assim, quem eu sou, ele já estava revelando sua verdadeira identidade. Só que entre os seus discípulos, apenas Simão Bar-Jonas teve a revelação da identidade de quem? Da identidade de Jesus. Mas a identidade de Jesus como Cristo. Porque as pessoas às vezes não sabem fazer diferença. Qual a identidade dele como Mashiach, como Messias? E aí o que acontece? Jesus fala assim, bom, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue e não foi carne. Significa, não foi nada visível que te revelou. Não foi uma pessoa que te revelou. Não foi um líder que te revelou. Não foi ninguém. Na verdade, quem revelou, estou parafraseando, claro. Quem revelou a minha verdadeira identidade, Simão, foi o meu Pai que está no céu. Porque quem é que dá identidade para o filho? O Pai. Então ele teve uma experiência sobrenatural. E nessa experiência sobrenatural que Simão teve, porque ele não tinha o Espírito Santo. Jesus não tinha ido para a cruz. Como que ele teve uma experiência no céu?
como que ele teve uma experiência da qual ele diz, não foi sangue, não foi carne, não foi nenhuma pessoa, não foi nada visível que veio revelar para você a minha identidade. Foi meu Pai que está nos céus. O Senhor não desceu para falar com Pedro. Existe um segredo profético aí, que aí eu precisaria de um pouco mais de tempo, não sei se faz sentido falar aqui agora, da qual revela essa experiência. Então, quando Pedro tem a revelação da identidade de Jesus Cristo, ele fala. E depois de Simão Bar-Jonas ter a revelação de Jesus Cristo, aí Jesus revela a sua identidade. E tu és Pedro. Sob essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus revela a identidade apostólica de Pedro, ainda revela o propósito e a missão dele. Mas antes ele teve que ter a revelação da identidade de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que não sabem quem são porque também não conhecem Jesus. Fato. O fato de conhecer o seu Criador permite que você conheça a si mesmo. E de forma muito singular. Perfeito, maravilhoso. Então, nessa experiência que eu tive, foi quando o Senhor ele me revelou meu propósito, minha identidade. Só que aí leva tempo para você acreditar nisso. Claro, pela minha experiência profética, e desde criança eu fui marcado muito com experiências, visitações, e a parte profética sempre esteve muito vigente na minha vida. Pelo fato de ter crescido sonhando e vendo que os sonhos aconteciam, já com essa maturidade, já com essa experiência, com essa capacitação, eu entendi, ok, Deus ele está selando essa informação e a partir de agora eu vou caminhar dessa forma. Então foi assim que começou. Tá bom. Então uma pergunta, como hoje a gente vê as pessoas tendo muitos sonhos, né? As pessoas, eu tive um sonho. Como distinguir o que é um sonho que traz uma revelação para um sonho normal, comum? Perfeito. A primeira coisa a gente precisa entender como que funciona a ciência dos sonhos. A ciência dos sonhos funciona da seguinte forma. No nosso hemisfério cerebral direito, há uma região no nosso cérebro que é chamada da nossa mente dianoia. É aonde nós imaginamos. Então, quando você sonha, quando você entra num estado de descanso, o seu metabolismo ele precisa descansar. A sua fisiologia precisa estar tranquila, aquieta, para que a sua alma e o seu espírito acesse as imagens da eternidade. Por quê? O tempo cronológico, as leis naturais só funcionam ou só estão vigentes para o nosso corpo. Não funciona para a alma e não funciona para o espírito, porque nós não somos corpo. Nós temos um espírito, nós somos espírito e temos uma alma. A nossa alma ela é bilíngue, ela fala 2 idiomas. É responsabilidade da alma traduzir as informações do espírito para o corpo. Por exemplo, só abrindo um parênteses para a gente poder entrar mais fundo nisso. Quando uma pessoa ela começa a ficar doente, ficar enferma, desde uma perspectiva hebraica, você sabia que o corpo, muitas das vezes, tem um tipo de enfermidade para que os desejos, as emoções e as inclinações ruins possam vir sobre o corpo para que a alma fique livre para buscar, através do Espírito, Deus. Tem muitas pessoas que elas vão cometendo várias barbaridades com o corpo através dos prazeres, das inclinações carnais, e só quando vem algum tipo de sentença, uma enfermidade, alguma situação delicada, que essa pessoa faz o quê? Preciso de Deus. Então, muitas vezes, por quê? No livro de Salmos mostra que tudo acerca de você, sua identidade, seu propósito, tudo, quando eu falo tudo, é tudo, está na sua alma. É por isso que o inimigo da nossa alma batalha muito contra você. Então, como que eu sei diferenciar um sonho? Se ele é de Deus, se ele é das trevas, se ele é das minhas emoções, se são sonhos químicos ou sonhos hormonais. Os sonhos que são de Deus, eles têm um protocolo profético. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Aquele que profetiza, profetiza para quê? Para os homens, para edificar, exortar e consolar. Como que eu sei diferenciar um sonho que vem de Deus ou um sonho que veio das trevas? Muito simples, eu uso esse filtro. Esse sonho que eu tive agora, ele me edificou em quê? Houve edificação? Houve. Ok, primeiro ponto. Segundo passo,
Houve exortação? Me trouxe um tipo de alinhamento? Me colocou na rota de colisão com o meu futuro? Houve. Perfeito. Trouxe cura? Me restaurou em quê? Aumentou a minha fé? Me edificou? Me fez querer mudar de vida? Esses são os sonhos que são considerados de Deus. Um sonho que te traz perturbação, um sonho que te deixa dúvida, que te coloca medo, são sonhos das trevas. Geralmente os sonhos das trevas, eles são sonhos que têm cores doentis. Consegue me entender? Uhum. Existe muitas coisas, muitos detalhes a se tratar. Mas, vamos dizer assim, uma chave. Se você quer saber se o seu sonho ele é ou não é de Deus, pegue esse filtro, que são as 3 dimensões proféticas: edificação, exortação e consolação. Perfeito. E eu ia perguntar justamente sobre isso, porque muitas vezes as pessoas têm um sonho e elas dizem assim, nossa, eu tive um sonho, e aquilo é perturbador para ela no dia seguinte. Ela fica completamente norteada, olha, eu acho que vai acontecer. E aí as pessoas começam a procurar na internet, né? O que é sonhar com cobra? O que é sonhar com... Quem mais? É sonhar com aranha, né? Você lida com pessoas que procuram você nesse sentido? Todos os dias. E como é que você reage a isso? Bom, quando a pessoa fala pra mim assim, eu sonhei com uma serpente. É traição? Não. A palavra serpente em língua hebraica é a palavra nahash. E nahash significa que sussurra feitiçaria. Sempre quando uma pessoa ela sonha com a serpente, claro que não é só a serpente. Nós precisamos analisar todas as imagens, todas as cores, tudo que está envolvido ali. A gente precisa analisar tudo. Então, quando uma pessoa fala para mim, eu sonhei com uma serpente, eu já sei de cara que existe uma operação demoníaca. Isso é claro. Então, a partir dos detalhes que essa pessoa começa a me dar, a gente começa a descortinar o que está no reino invisível para o natural. Qual que é o papel de um profeta? Um profeta não é nada mais do que um tradutor de um idioma divino, um idioma celestial. Então, através do dom, alguns não acreditam nisso, mas sabia que o dom de interpretar as línguas estranhas é o dom que nós utilizamos para interpretar os sonhos. É o mesmo dom, da mesma forma que interpreta as da línguas. Da mesma forma. Eu interpreto os sonhos da mesma forma que eu interpreto as línguas. Perfeito. Eu vou entrar nesse assunto que eu acho que é bacana. Hoje a gente vê na internet, inclusive isso virou comédia, virou meme, trouxe muitos haters, enfim, e muitos questionamentos acerca dos... vou abrir uma aspas aqui, tá? Os profetas do Pix, né? Então, a gente vê muita gente hoje na internet profetizando, a gente vê muitas pessoas em igrejas, né, que se dizem profetas lá, profetizando na vida das pessoas. Primeiro, o que é de fato que um profeta faz e como distinguir... Vamos fazer 2 perguntas separadas. O que é um profeta? Bom, melhor. Eu vou conseguir te dar uma resposta ainda mais contundente. Perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que ele constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. A palavra santo significa separado, significa o povo de Deus. Qual é o sinal de um verdadeiro profeta? Ele tem que ter a capacidade de aperfeiçoar o corpo de Cristo para a obra do ministério. Tá. Mas através das profecias, através das revelações. Não. Como? Por quê? Qual é o maior problema? Vou falar a nível Brasil. Tá. As pessoas no Brasil acham que profeta é quem profetiza. Só que a Bíblia fala que todos podemos profetizar, mas nem todos somos profetas. Perfeito. A capacidade de uma pessoa de profetizar, isso só revela um dom. O seu dom, o dom de profecia, o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, não pode definir você como um profeta. O que define uma pessoa ao ministério profético, a ser um profeta, é a capacidade que essa pessoa tem de treinar as pessoas para a obra do ministério. Porque muitas pessoas no Brasil acham que vai ser de tanto que eu falo seminário teológico, o seminário teológico que faz a pessoa ficar apta à obra do ministério, mas a Bíblia fala totalmente diferente. Jesus constituiu, a palavra constituiu vem de constituição, a carta magna. Uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então, qual é a constituição da igreja de Jesus? As outras igrejas que tem por aí, tudo bem. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo.
A Igreja de Jesus Cristo tem uma estrutura, e a estrutura dos 5 ministérios. Então, cada um desses ministérios, eles têm que ser aptos a treinar as pessoas. E você não vai fazer um seminário teológico e vai estar pronto para a obra do ministério. Isso é mentira. Isso é bobagem. E no Brasil as pessoas acreditam nisso. Então, você profetizar só revela um dom, um carisma que Deus colocou na sua vida. Agora, se você de fato é um profeta, você é o próprio dom. É os dons de ascensão. Esses não são dons do Espírito Santo, são os dons de Cristo. Aquele que desceu foi aquele mesmo que subiu e trouxe cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Aí que vem. E ele constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então a definição mais clara, se você quer saber, se uma pessoa é um profeta, não é a capacidade que ele tem de revelar seu nome, a data de aniversário, seu CPF. Ei, isso tudo você já sabe. Em vez de você me revelar, exemplo, em vez de você querer revelar a minha identidade, meu CPF na minha conta, revela o meu futuro. Para onde eu tenho que ir? Não sei se eu fui claro. Se a gente pudesse definir como identificar, por exemplo, a Bíblia fala sobre os falsos profetas, né? Tem como identificar um falso profeta? Sim. Qual é o problema? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram tanto tempo na cultura egípcia, e a cultura egípcia sempre vai levar as pessoas a adorar um outro calendário. Por exemplo, nosso calendário é lunar, não é solar. O calendário gregoriano, ele foi constituído para fazer que você não experimente o favor de Deus que vem através do alinhamento dos tempos. Um falso profeta, ele sempre vai levar você para uma outra direção. Quer ver um exemplo muito claro? O livro de Apocalipse, capítulo 19, diz que quem profetiza dá testemunho de Jesus. Não adore a mim, adore a Deus, porque o espírito da profecia dá testemunho de Jesus. Um falso profeta, ele sempre vai dar testemunho mais dele do que Jesus Cristo. E os seus frutos são frutos de manipulação, de engano. É complicado, né? Principalmente no Brasil, ficar falando dessa galera do Pix. Poxa, mas qual é o problema? Por que existe muitos profetas do Pix? Por que existe várias igrejas com cheias de pessoas vazias procurando uma profecia? É muito simples, Douglas. Você já viu na Bíblia alguém profetizar para Jesus? Por quê? Porque ele é a própria revelação. Porque ele sabia ouvir a voz de Deus. João capítulo 5, versículo 19. Eu só faço o que eu vejo e eu só falo as palavras do Pai. Toda igreja cheia que as pessoas estão procurando profecia, é porque lá ninguém sabe ouvir a voz de Deus. Uau! Quando você vê um lugar cheio de pessoas procurando uma palavra profética, sabe, ali há um povo que não sabe ouvir a voz de Deus. Como você orienta uma pessoa que quer aprender a ouvir a voz de Deus sobre o que ela deveria fazer? Como ela faz? A primeira coisa sempre é, qualquer coisa, qualquer experiência, qualquer palavra precisa ser filtrada nas Escrituras. Porque a palavra não contradiz uma experiência. Hoje no Brasil as pessoas elas gostam mais de experiências sobrenaturais do que estar focado, pautado nas Escrituras. Então, a orientação que eu tenho é o seguinte: você precisa procurar pessoas sérias, pessoas que de fato têm uma caminhada, têm um fruto. Porque ouvir a voz de Deus, Douglas, todos nós ouvimos a voz de Deus. Traduzir é diferente. Por exemplo, se chegar uma pessoa aqui agora no estúdio e começar a falar russo, você vai ou não vai ouvir? Vou ouvir. Você vai entender? Não vou entender nada. Esse é o segredo. Todos ouvem. Entender já é uma outra situação. Então você precisa aprender a interpretar essa linguagem, que é uma linguagem que, em sua maioria, ela é mais visível do que audível. Então, quer dizer, para que as pessoas entendam claramente, Deus está falando o tempo todo. O problema é que nós não estamos capacitados e preparados para ter o discernimento para ouvi-los, a capacidade para ouvi-lo. Como uma pessoa consegue fazer isso? Você já viu quando um cachorro late? Ou você tem cachorro? Tenho 2. Você já viu quando... Me incomoda às vezes quando eles latem muito. Então, você já viu quando um outro cachorro late e o seu cachorrinho levanta a orelha ou fica? Ele fica atento. Para você era só um latido, correto? Correto. Para ele é uma comunicação. Perfeito. Por que você não entende? Porque eu não nasci cachorro. Porque você não é um cão e você não conhece qual é a atmosfera da qual essa linguagem é aplicada. Perfeito. A diferença é que muitos não conseguem entender a voz de Deus porque eles querem que Deus saia dessa dimensão sobrenatural, espiritual e venha falar com elas. O segredo é a dimensão. Tá.
Ótimo, gostei disso. Como nós fazemos para ir para essa dimensão? Muito simples. Você já viu alguém conseguir segurar um pensamento? Segurar um pensamento? Agora me pegou. Segurar um pensamento. Acho Não que tem como. não. Existe a quarta dimensão, correto? Certo. Onde está Deus, o Eterno, o inimigo da nossa alma, mas seu espírito também está nesse lugar. Como que você começa a aprender a ouvir a voz de Deus? É tão simples. Todo pensamento que cai na sua mente, dianoia, no hemisfério cerebral direito, que ele é espontâneo, é como um pensamento que te pega de surpresa. Às vezes até acelera seu coração. É como os rios de água viva que fluem do seu interior. Só que esse pensamento não pode contradizer as Escrituras. Esse pensamento, ele tem que apontar a Jesus Cristo. E é como uma passagem. Por exemplo, várias vezes aparece uma passagem, você está conversando com a pessoa e do nada sobe na sua mente uma passagem, um versículo da Bíblia. Aquilo é a voz de Deus. A voz de Deus são pensamentos espontâneos, são sentimentos espontâneos, são impressões espontâneas que fluem em você. Algum momento você estava assim em casa, em algum lugar, e você pensou num amigo, numa pessoa, e naquela mesma semana você encontrou com ela? Acontece com você? Provavelmente sim. Não que eu me lembre agora, mas provavelmente sim. Aquilo ali era a voz de Deus. Por exemplo, você está assistindo Deus, ele não tem os mesmos problemas emocionais que nós temos. Sem dúvida. Principalmente religiosos, que acha que Deus só fala nas quatro paredes. Uhum. Às vezes você vai assistir um filme, um trecho do filme vai falar com você. Um número vai falar com você. Por exemplo, muitas pessoas mandam mensagem: por que eu vejo os números se repetindo? É porque Deus está querendo chamar a sua atenção. Só que você tá tão ocupado fazendo tantas coisas que ele não consegue. Então, quando algo começa a se repetir na sua vida, é Deus chamando a sua atenção, porque ele quer que você pare. A Bíblia diz: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Como que eu escuto a voz de Deus? É tão simples, mas tão simples, que eu ensino crianças a fazer isso. Se você fechar os seus olhos aí agora, se tiver uma música profética para gerar uma atmosfera, e se você fechar os seus olhos, é algo tão simples. Você pode aquietar a sua alma e Deus vai começar a falar com você através de uma sequência de imagens. Eu ensino isso nas nossas escolas proféticas. Então Deus fala através de uma sequência de imagens. A gente estava conversando aqui nos bastidores acerca de um episódio, né, que eu tive com a minha filha, em que ela não estava muito bem. E aí você me sugeriu a colocar uma música profética dentro do quarto, num som baixinho, e deixar lá para que a gente pudesse ter a melhora dela. Você pode falar mais sobre isso? Sim. O que acontece? A adoração é algo que vai além de cantar. É um estilo de vida. Até mesmo porque quando você trabalha, por exemplo, nesse exato momento aqui, você está trabalhando. Isso aqui é adoração. A palavra adoração em língua hebraica é a palavra avodá. Adorar é a mesma coisa de trabalhar. Quando você começa a colocar músicas proféticas, principalmente para uma criança, essa música tem a capacidade de gerar uma atmosfera. E essa atmosfera que é gerada não é uma atmosfera do segundo céu, do inferno, do inframundo, porque aquela música da qual a pessoa manifestou, ela foi inspirada pelo Espírito. Se alguma parte do corpo dessa criança se encontra com algum tipo de debilidade, o que vai suceder? Essa criança, através de um ambiente profético, através de uma música profética, ela começa a ser visitada pelos anjos. E o órgão que está comprometido, ele é exposto, ele é imerso numa atmosfera dos céus. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Nos céus tem doença? Não. Tem pobreza? Não. E a vontade de Deus que seja feita aqui na terra como é no céu. Então, a atmosfera que você gera dentro da sua casa faz que os céus e a terra se unam. Então, você traz a atmosfera do céu para o ambiente no momento que você está numa adoração. Exatamente, porque nós não somos termômetros, nós fomos chamados para ser termostatos. Você não pode deixar que a atmosfera do mundo contamine a sua atmosfera, porque você tem que gerar uma atmosfera diferente. Porque o reino de Deus não está ali nem acolá, está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você.
Cristo em vós é a esperança da glória. Perfeito. Agora fala um pouquinho para mim como que isso tudo foi desenvolvendo em você, porque o Wendel, apesar de ter tido todas essas experiências proféticas, principalmente depois daquele sonho, foi começando o propósito a se cumprir nessa caminhada. E quando você foi percebendo que o seu propósito estava acontecendo? Em que momento? Boa pergunta. Sempre quando você começa a experimentar o seu propósito, você tem um desejo, uma alegria e uma força descomunal. Eu comecei a perceber que eu estava vivendo meu propósito porque eu já não sentia mais cansaço. Eu já deitava com vontade de acordar. E eu já acordava pensando, eu preciso cumprir algo. Por exemplo, como que você sabe que alguém não está cumprindo o seu propósito? Essa pessoa não tem felicidade. Essa pessoa ela não tem ânimo. Essa pessoa não tem desejo. A palavra propósito ela aparece mais de 36 vezes nas Escrituras. E o número 36 tem sua raiz no número 8 em hebraico. Se você deita o número 8, aparece o símbolo do infinito. O que significa isso? Seu propósito tem um poder infinito para que ele suceda. Essas conexões deixam a gente extasiado, né? E foi nesse momento, então, que você dormia e acordava com vontade... ou melhor, você dormia já com vontade de acordar. E o que foi acontecendo no meio do caminho? Assim, coisas que foram se materializando na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ministerial. O que você começou a perceber ali que Deus estava te direcionando a fazer? Em primeiro lugar, a sucessão de episódios que se repetia através dos componentes proféticos que Deus colocou na minha vida. E entender que existia lugares que eu era celebrado, mas também há lugares que eu era tolerado. Então, quando você está num ambiente onde existe também a questão da identidade geográfica, quando você está no ambiente, no lugar, na geografia que Deus te chamou, as pessoas vão celebrar. Você se torna um presente dos céus para essas pessoas. Quando você está no seu Egito, você já sabe a história. É só perseguição e sofrimento. Então, eu comecei a perceber a quantidade de circunstâncias da qual, através das nossas vidas, as pessoas elas eram abençoadas e como elas começavam a testemunhar todos esses feitos. E foi aí que eu comecei, poxa, eu estou indo no caminho certo. Porque não é o que acontece na sua vida esporadicamente, é o que acontece todo o tempo, que aponta seu propósito. E aí, o que foi acontecendo nesse caminho? Porque o Wendel é escritor, mentor com empresas em mais de 10 países. Como assim? Como assim o Wendel foi parar em 10 países? E o que foi determinando esses acontecimentos? Bom, todos nós que passamos pelo sistema religioso, antes de você vir para Jesus, você é muito desejado. Depois que você entra para dentro do sistema religioso, aí você começa a ser tratado de forma diferente. Eu tive um tempo de treinamento. E nesse tempo de treinamento, eu vi todos os dois lados da moeda. O lado bom e o lado terrível. E o que aconteceu? Eu, desde criança, eu quebrei a minha primeira empresa, eu tinha 7 anos de idade. A minha segunda empresa eu quebrei com 9. Você era empresário com 7 anos de idade? Com 7 anos. Depois que eu descobri que eu sou descendente de judeu, então aí tá explicado. Só que eu passei muita dificuldade financeira, mas muita dificuldade. Antes até mesmo de começar esse jejum de 40 dias, eu não tinha onde morar. Eu não tinha como tomar um copo de café e comer um pão de queijo. Então, toda essa dificuldade revelava uma batalha, revelava um gigante na minha vida. Então, qual foi meu maior gigante? Problema financeiro. Só que o seu gigante não vem para te matar, ele vem para te habilitar. Porque todo gigante, todo Golias é uma porta para te levar para o reino. Então, eu comecei a passar por essa situação. Depois do meu processo, o meu propósito de 40 dias de jejum, eu tive várias experiências. Eu vi parte do meu futuro que estava diretamente ligado à questão econômica. E eu comecei a perceber que é muito fácil solucionar problema. Então, eu comecei a solucionar o que as pessoas achavam de muita dificuldade, eu percebi que eu tenho um talento. Foi aí que, através do espírito profético, através do ministério profético, porque a Bíblia fala o seguinte, outro sinal que você queria saber se a pessoa é um profeta, vê se ele é próspero. Todo profeta é próspero?
Segunda de Crônicas 20:20. Crê no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Os profetas genuínos têm um espírito de prosperidade. Quando você vê um profeta do Pix, alguma coisa está estranha. Porque os profetas eles têm mais que abençoar. Aqui no Brasil, eles te dão uma profetada e falam, você tem que honrar o profeta. Mas a honra é uma cultura, não é uma imposição. Uhum. E foi aí que eu comecei a desenvolver, eu comecei a achar soluções e eu sempre sonhava com as soluções. Por exemplo, a minha esposa, quando eu tinha um problema, eu falava, preciso dormir. Ela, como assim? Uma vez, um homem que também é um profeta, seu nome é Jacó, ele estava debaixo de uma sentença de morte. Uhum. Seu irmão queria ceifar a sua vida. O que ele fez? Ele foi até um lugar, pegou uma pedra e dormiu. Os rabinos dizem que aquela pedra, aquele lugar, aquela geografia, era justamente o lugar onde Abraão tinha levantado um altar de adoração. Prova disso, ele pega a pedra, faz de travesseiro. Profeticamente aquela pedra simboliza Jesus Cristo. Ele só alinhou a mente dele à mente de Cristo e ele viu o céu se abrir. Uhum. E ele vê no topo da escada o próprio Eterno e começou a falar acerca do seu futuro, através de uns sonhos. Se você pesquisar na internet, muitas ideias multibilionárias vieram através de sonhos. Foi aí que eu comecei a sonhar com as soluções. Então eu dormia e acordava com a solução. E foi aí que eu comecei a prosperar e prosperar e prosperar. E graças a Deus, nos próximos dias aí, eu não sei nem se eu posso falar aqui. Fica à vontade. A gente vai estar saindo na Forbes. Olha que legal. Mais um cara que não tinha nem onde morar. Glória a Deus por isso. Que bênção. O que uma pessoa deve fazer para que ela consiga ter essas revelações acerca da sua vida pessoal, da sua vida profissional? Porque hoje muitas pessoas elas têm essa dificuldade de conseguir prosperar. Claro, não vamos entrar aqui nessa questão emocional, mas vamos entrar nessa questão agora celestial mesmo, né? Nessa visão de reino. Como você orienta uma pessoa que quer prosperar, que quer realizar sonhos, conquistar as coisas e não tem conseguido? Você quer que eu responda isso uma pessoa dormindo ou acordada? Ah, cara. É tão fácil. Fala dos dois, vai. Por exemplo, quando as pessoas te pedem ajuda, elas te pedem por quê? Porque elas não estão conseguindo resolver. Não. Eu digo assim, qual é o motivo? Quando alguém te procura, Douglas, preciso de você para isso. Qual é a sequência de necessidade que as pessoas têm que procuram em você ajuda? Qual a sequência de necessidade que Exemplo, imagina que todo mundo te pede dinheiro emprestado. É porque eu tenho dinheiro? Isso aponta ao seu propósito. As pessoas, elas conseguem enxergar em você muitas vezes o que você não consegue ver. Toda pessoa tem uma habilidade extraordinária. Eu vou fazer uma matemática aqui simples. Como que você descobre o propósito de uma pessoa? Existem 3 tipos de propósito. Propósito divino, propósito eterno e propósito humano. Tá. O que é o propósito divino? O propósito divino é aquele que você já nasce com ele. Ele está dentro do seu espírito de forma congênita. O propósito eterno é a recompensa do cumprimento do propósito divino. Se você perseverar até o final, você vai ser habilitado a experimentar a eternidade. Uhum. Eternidade é uma dimensão da qual você veio. Você experimenta ela todas as vezes que você dorme. O propósito humano é aquele propósito da qual, exemplo, uma família de advogados, uma família de doutores quer que todo mundo seja advogado, todo mundo seja doutor. Isso é um propósito humano. Você precisa entender que seu propósito ele está diretamente ligado ao quê? Como que eu descubro? É só descobrir qual que é o seu perfil comportamental. Quais são as suas habilidades e talentos e os seus dons espirituais. A somatória de tudo isso revela seu propósito. O propósito divino. Consegue entender? Sim. Suas habilidades e talentos é uma capacidade que você tem de fazer algo com tanta facilidade, mas com tanta facilidade que uma pessoa urrando, sofrendo, não vai conseguir. E essa habilidade extraordinária é justamente o componente profético que Deus colocou dentro de você para gerar riqueza, para financiar o seu propósito. Perfeito. E dormindo? Dormindo, você já sonhou com tudo a seu respeito, sua identidade, seu chamado, com tudo. Tudo que você viveu até que agora você já sonhou. Então, como que você faz para isso? Muito simples. Quando você for deitar, você tem que ser específico. Pai, Espírito Santo, fala comigo através de um sonho. E você pode perguntar o que você quiser.
e descansa. De preferência, para vocês que vão estar assistindo, não coma depois das 18 horas. Deixe que seu estômago seja vazio para que a concentração de sangue que vai para o seu estômago possa subir para o seu cérebro. E você vai ver o que vai acontecer. Então para de comer de noite, turma. Vocês estão perdendo a oportunidade de ter coisas boas de Deus aí, hein? Olha aí, é bom para a saúde também, viu? Muito bem. Wendel, agora eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essas 7 esferas. Fala um pouquinho mais sobre como que isso ficou evidente para você, que você deveria falar disso e como que você apresenta isso para as pessoas hoje. Bom, o que acontece? Certa feita, o diabo, o inimigo da nossa alma, levou Jesus Cristo a um alto monte. Tá. E apresentou todos os reinos. Quando Adão ele come o fruto de Eva, ali o homem ele perdeu o mandato de domínio. As igrejas, não estou generalizando, mas dizem que os homens perderam a salvação. Não tem nada a ver com isso. Jesus ele veio resgatar o que se perdeu. O que se perdeu? Os 7 reinos. Esses 7 reinos, na verdade, são aonde se expressa essa cultura. Vou te fazer uma pergunta, Douglas. Existe alguma lei que pode impossibilitar você de ser brasileiro? Que pode impossibilitar a mim de ser brasileiro? Não que eu saiba. Você é cristão, correto? Sou. E se no Brasil for proibido você expressar a sua fé cristã? Existem 2 caminhos. Qual? Ou eu aceito que não posso mais exercer e fico em silêncio e não exerço mais, ou eu vou entrar num processo de pagar o preço por não me dobrar diante das regras, das leis que estão sendo impostas para que eu não possa exercer. Em que passagem na Bíblia Deus fala que você é cristão? Que eu sou cristão? Não. Fala que eu sou filho. Então, isso não está escrito na Bíblia. Se você estuda os primeiros 100 anos das Escrituras, se você estuda os primeiros 100 anos da igreja primitiva, você vai descobrir um grande segredo. Que ser chamado de cristão era uma ofensa. Ah, é? Há um livro que eu quero te recomendar. Claro. Quando um judeu governa o mundo. Nesse livro, você vai ver o que Martim Lutero fala do nosso povo, dos judeus. Mas por que eu te fiz essa pergunta? Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa cidadania, ela é celestial. Uhum. Então, qual que é o seu primeiro idioma? Celestial. Porque você é um cidadão Do céu. Se você usa a sua cidadania celestial, você não precisa se preocupar com a sua cidadania brasileira. Uhum. Quando você ora por uma pessoa, você ora como um brasileiro ou como um agente do céu? Humanamente falando, como um brasileiro. Mas comece a orar agora como um agente do céu e você vai ver os milagres acontecer. Como orar como um agente do céu? Com entendimento. Com entendimento. Eu sou espírito. Então, Cristo dentro de mim é a esperança da glória. É a esperança que a glória se manifeste na vida daquele que necessita. Perfeito. Então, se você faz parte de um país que vai impossibilitar essa religião, por exemplo, no meu caso, para mim não me preocupa isso. Porque eu não tenho que expressar uma religião. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Uhum. Então, mais do que se preocupar com ser cristão, evangélico ou crente, as pessoas hoje precisam entender que o mais importante é você se preocupar em ser um cidadão celestial. Fato. E expressar uma cultura. Uhum. As pessoas, elas pregam denominações, dogmas e costumes. Mas eu te faço uma pergunta. Como cidadão, eu preciso ou não preciso manifestar a cultura dos céus? Então, baseado no governo e na política, Deus precisa levantar pessoas que vão expressar uma cultura nessa esfera. Na economia e nos negócios. Vamos falar do anticristo. Uhum. Você sabia que a pobreza e a economia está diretamente ligada ao anticristo? Uhum. Deus precisa levantar nós, você e eu, as pessoas que vão nos assistir, como os empresários do reino para financiar os projetos. Uhum. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes que dinheiro responde por todas as coisas. A religião fala que você tem que ser pobre. Jesus era pobre. Sabe por que Jesus não precisava de riqueza
aqui na terra? Porque ele não tinha família. E nem Paulo. Só que 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz o quê? Pela sua graça, sendo rico, se fez pobre para que você e eu fôssemos enriquecidos. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 diz que tu és rico. Quando que você viu um pobre alimentar outro pobre? Tem pobreza no céu? Então você vai perceber que existe uma mescla, uma mistura ao que Deus abomina dentro desse sistema religioso que faz as pessoas terem uma esquizofrenia espiritual. Já no âmbito da educação e da ciência, as pessoas por muito tempo tinham uma mentalidade bárbara. Existem 3 tipos de mente: a mentalidade bárbara, a mentalidade grega e a mentalidade hebraica. Quando você adota a mentalidade bárbara, a bárbara ela vai sempre expor o medo, a tirania, como muitos governos operam também nesse sentido. Sempre falando para você, não faz isso, não pode fazer aquilo. Mas será que de fato essa é a verdade? Qual que é a mentalidade grega? É a mentalidade dualista, que separa as coisas. Nós não separamos as coisas. Tudo tem que ser de forma integral. É por isso que existe muita esquizofrenia nas igrejas. Agora, a mentalidade hebraica é diferente. Dentro da mentalidade hebraica, sabedoria é obediência. Diferente para a grega, que é informação. Na esfera da família, famílias, por que as pessoas da nossa cultura guardam o sábado? Porque o sábado é um dia da qual Deus visita cada família. É no sábado, é na mesa que as coisas começam a mudar. A sociedade ela só vai ser forte se tiver famílias fortes. Então, como que Jesus, Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz que digno é o cordeiro de receber. E esse cordeiro que é digno de receber, ele foi morto. Então, como que ele é digno de receber? Poder. Se a igreja é fraca. Quando fala digno de receber poder, está falando que Jesus ele tem que ser honrado e demonstrar isso através de reis. Porque ele é rei de reis, senhor de senhores. Então, se você hoje é um político, Jesus recebe a glória. Muitas pessoas na igreja dizem, mas cuidado, irmão, para você não roubar a glória de Deus. Para você que está nos assistindo, como é que você pode roubar uma coisa que Deus já colocou dentro de você? Só você pensar um pouco, usar o seu cérebro. Usa o que está entre as suas 2 orelhas. Como que eu posso roubar? Porque a Bíblia fala, Cristo em vós é a esperança da glória. Então a glória de Deus já está dentro de nós. Eu não sei se você sabe, mas tanto poder, riqueza, tudo isso que eu falei, que são essas 7 esferas, também está dentro do seu espírito. E foi justamente o que Adão perdeu no Éden. Então a gente falou a esfera da política, a gente falou da esfera da economia, a educação da ciência, da família. Nossa, a educação da ciência eu perdi, passou aqui. É a sabedoria. A sabedoria. Do que mais? Educação? A força. Força. Não. Vai, me ajuda. Anota aí, poder. Me ajuda. Coloca um P. Vai, tá. O que mais? R. S. F. Se você ler o texto em Apocalipse, você vai perceber. PRSF. Isso. Depois vem o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, H. Honra. Tá. G. Glória. Tá. E louvor. Tá. Conta aí. 2, 4, 6, 7. Cada uma dessas palavras representa uma esfera da sociedade. Primeiro, poder, governo e política. Riqueza, economia e negócios. Sabedoria, educação e ciências. Força é a família. Honra é a mídia e entretenimento. A glória é a arte. E louvor é religião e a igreja. As 7 esferas que compõem qualquer cultura. Tá. E qual a importância das pessoas dominarem essas 7 esferas para que elas possam cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra? Porque quem é que vai dar o que é devido a Jesus? Porque nós queremos muito de Jesus, né? Uhum. Mas Apocalipse 5 fala que ele tem que receber. Por exemplo, qual que é o seu papel aqui? Aqui no podcast? Qual que é dessas esferas aqui? Vou ter que gravar as letras, né? Eu não gravei das letras ainda. Tá, mas vamos lá. Riqueza, Não. É muito simples. Sabedoria. Tudo que está ligado com a comunicação, com a mídia e o entretenimento, está aqui. Então, a partir do momento que você faz o Espiritualmente Podcast, Jesus começa a receber a glória.
É essa a intenção. Então é assim. Só que aqui não é uma igreja. Fato. Então você está manifestando em uma das esferas. E você está cumprindo Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Tá. E assim sucessivamente. Tá bom. Porque existe uma profecia em Isaías capítulo 2, versículo 2, que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será colocado sobre todos os montes. Então, a igreja, a religião, vamos dizer assim, precisa estar no topo. Essa esfera precisa estar por cima, da qual, dentro dessa esfera, vai nutrir todas as outras 6. O problema é que hoje as igrejas não fazem esse papel, que é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Tá bom. E aproveitando o gancho do que você falou da igreja não estar preparando os santos, né? O que você acha que deveria ser feito? Restaurar a constituição que Jesus Cristo deixou. Como? Através dos 5 ministérios. Ah, tem mais 5 ministérios. Agora tinha 7 esferas, agora tem 5 ministérios. Aqui são os 5 ministérios que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá bom. E aí é isso que você tem feito. Como? Fala mais. Através de identificar as pessoas, seu propósito, seu chamado, seus dons e treinar elas nesse sentido. Por quê? Em primeiro lugar, quando você não opera segundo o seu chamado, o seu ministério, você é um clandestino espiritual. Seus frutos são mirrados. Isso prova que a pessoa não está fluindo no seu propósito. Porque você é único. Você nasceu para dar frutos. E frutos que permanecem. Porque se você é abençoado, por exemplo, o que é a bênção para você? Biblicamente falando. Qual é a definição de bênção? Eu nem gosto muito de usar isso porque ela é muito abrangente. Pode ser tantas coisas, as pessoas usam de uma forma tão banal. Mas biblicamente falando. A minha salvação é a salvação da minha família, eu acredito. É a maior bênção que eu posso esperar de Deus. Perfeito, mas a Bíblia fala que a bênção aparece em Gênesis. E Deus os abençoou. Abençoou como? Com o poder de frutificar, com o poder de multiplicar, com o poder de expandir e de dominar. Perfeito. Como que você sabe que uma pessoa é abençoada? Ela está frutificando? Opa, ela está na segunda dimensão, que é a multiplicação do fruto? Ou ela está na terceira dimensão, que é a expansão, para depois estar no domínio, sem prejuízo? Então, Douglas, essas 4 palavras revelam 4 dimensões que também representam o favor do Éden. Lembra quando Jesus ele vai ser batizado? Uhum. Você sabe que no passado, Moisés e Josué, eles passaram o Jordão. E o que aconteceu? Um fenômeno sobrenatural aconteceu, que o Jordão se abriu. Uhum. Isso já se repete com Elias e com Eliseu. Uhum. Foi o último milagre que Elias fez. Ele bateu a capa no rio e o rio se abriu. Correto? Só que um dia, Jesus ele também cumpre o mesmo princípio de ser batizado no Jordão. A diferença é que o Jordão não se abre, porque ele é o caminho. Ele não precisava abrir um caminho. Porque Jesus ele não abre caminho, ele abre os céus. E o que acontece? O céu se abre e o Senhor fala assim: esse é meu filho amado com quem eu me comprazo. Só que filho amado não tem na Bíblia. Tem em português. No original não está escrito isso. O que está escrito no original? Esse é o meu filho do Éden. Então quando você lê o texto no hebraico? Isso. Esse é o meu filho do Éden. Então, melhor que a pessoa faça, eu sou a imagem e semelhança do Criador, ok. Eu sou filho amado, como muitos dizem, é melhor você falar, ser bíblico. Eu sou um filho do Éden. Porque todos nós estávamos nos lombos de Adão. Você já parou em algum momento e olhou para o... Tipo assim, final do dia. Você está assim, olha para o céu às 18 horas. 17h45 às 18 horas. Em algum momento, você percebeu que você sentiu um pouquinho de nostalgia? Uhum. Já sentiu isso? Principalmente quando se tem uma aparência linda. Consegue perceber? Uhum. Sabe por que isso acontece com você? É porque sua alma está lembrando do tempo que você era visitado nos lombos de Adão, no Éden. Espiritualmente nós temos essa experiência em memória. Você pode experimentar o Éden, porque o Éden já não é mais uma geografia. É uma dimensão. E você pode experimentar o Éden através da sua adoração. E através dos sonhos. É por isso que Isaías capítulo 46, versículo 9, o profeta fala assim: lembra das coisas passadas, desde a eternidade. Olha qual que é a direção profética. Lembrais das coisas passadas,
desde a eternidade. A palavra eternidade em língua hebraica, o vocábulo olam, eternidade, passado. Você tem essa faculdade. Então, se você tem uma mentalidade, quando eu falo você, eu estou falando em geral, tá? Quando você tem uma mentalidade gregoriana, você se limita. Quando você tem uma mentalidade hebraica, você se expande. Fato, porque o gregoriano foca apenas no racional ali, no conhecimento, no lógico. E judaica é algo que vai muito além. Muito além. E como que as pessoas conseguem desenvolver isso de uma forma prática? Talvez você já tenha falado isso e eu esteja sendo repetitivo, mas existe uma maneira disso acontecer? Pode ser mais... É a forma de como elas visitarem o Éden, né? A forma de como elas terem esse momento, essa experiência. Como que você orienta as pessoas a reviverem isso, a experimentarem isso? Isso acontece também de forma natural. É que as pessoas acordam, elas não conseguem lembrar. Quer ver uma coisa? Você já sonhou voando? Se eu já sonhei que eu estava voando? É. Sim. Isso é uma experiência do Éden. Ah, fato. É verdade que o homem, ele tinha essa capacidade de levitar, enfim, essas teorias aí que o pessoal fala. O que você enxerga sobre o homem do Éden? O Adão do Éden? Eu sei que os teólogos ficam agora... Vamos entrar agora nessa questão aí que eu acho que vai ser da hora. Os teólogos, deixa eles. Mas tá eu não me preocupo com eles. Eles não me incomodam em nada. É que assim, é diferente. A gente não tá falando de uma teologia especificamente, né? A gente tá falando de algo que... A Bíblia na prática. É diferente, né? Porque eu tenho, por exemplo, pessoas que são teólogos, que eu sento, eu converso e eu fico, né, muito satisfeito em ouvir muitas coisas e me choca e me traz muito conhecimento. Mas isso aqui é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Porque você Mas traz... isso é diferente pro bem ou pro mal? Não é sobre bem e mal. É sobre conhecimento, sabe? Então, assim, o conhecimento que está sendo liberado, na minha cabeça, é algo que, quando você fala, eu tento racionalizar. Só que dentro dos meus parâmetros de limitação teológica. Legal. Só que isso não é uma coisa teológica apenas, né? Tem algo a mais, porque é muito particular. Né? Desde pequeno você tinha sonhos. Não, mas como eu, tem muita gente por aí. Então, aí que tá. Não significa que talvez seja eu, porque se fosse a gente tava falando a mesma língua. Sim. Mas eu tenho aprendido muito aqui com você. Agora, voltando ali o que a gente tava falando, né? Independente dos teólogos amigos, tá tudo certo. Fala aí, como é que você enxerga essa parte aí do homem Adão lá do Éden? Vamos fazer uma análise. Muitas pessoas pensam que o Éden... Vou dar um exemplo muito simples. Ezequiel capítulo 28. Deus não coloca um querubim protetor, um querubim guardião no Éden? Sim. Então vamos começar a abrir uma polêmica aqui, posso? Pode. Para que serve um padeiro? Para preparar o pão? Cozinheiro. Para cozinhar a comida? E um segurança. Para proteger, para que ninguém entre. Ou que só entre autorizado. Por que Deus colocou no jardim do Éden um querubim protetor? Responda você. Por quê? Não, é uma pergunta. Não, você é o profeta. Vamos lá. Olha que interessante. Deus coloca justamente no Éden um querubim para proteger. Então, qual que era a ameaça? Porque muitas pessoas acreditam que tudo começou com Satã, com Lúcifer, com Satanás. Isso aqui é tema para um outro podcast. Mas, enfim... No Éden, aparece algo. Ezequiel ele começa a mostrar que esse querubim guardião estava no Éden. Só que ele estava no Éden, e mesmo ele estando no Éden, os textos vão dizer que ele estava no Monte Santo de Deus. Como que ele pode estar em dois lugares se ele não era onipresente? Tá. Ele é um ser angelical. Perfeito. Mas vamos pensar. Por que quando Deus ele vira para Adão, ele mostra os animais e Adão batiza os nomes? Ele só mostra. O homem decide que nome. E cada nome, desde a perspectiva hebraica, todo filho que nasce, seu pai escolhe o nome segundo o seu propósito.
Diferente de nós que colocamos o nome porque acha bonito, na cultura judaica não é assim. Minha mãe colocou meu nome porque ela olhou um filme do Michael Douglas e colocou. Perguntei pra ela outro dia, por que você colocou meu nome de Douglas, mãe? Ela disse assim, é porque eu gostei daquele ator lá, o Michael Douglas. Eu falei, tá bom. Manda ele fazer alguma coisa por mim agora. Diferente da cultura judaica. Para colocar o nome de uma pessoa, você precisa receber o nome. Por que José não colocou o nome de Jesus? Porque ele já havia recebido o nome através da revelação do Espírito Santo. Quem dá o nome é o pai, na cultura judaica. Perfeito. Só que José não era pai de Jesus. Perfeito. Então, Jesus teve que enviar um anjo para revelar o nome. Perfeito. Aonde que eu quero chegar? Estou colocando fundamento para ficar mais fácil. Tem que ajudar o amigo aqui, senão não vai. Não, para você que está nos assistindo. Então, o que acontece? Não existe limites no Éden. Porque o Éden é uma dimensão. Por que o homem ele teve que ser retirado do Éden? Porque, como ele pecou, se ele continuasse no Éden, ele ia pecar eternamente, porque não existia cronologia no Éden. Então, não existia leis para o corpo. Então, o homem poderia voar sem problema nenhum. Olha a cara do apresentador aqui. O Igor dando corte na cara do apresentador. Fala mais. O que mais que o homem podia fazer? Quero saber tudo agora. Preste atenção. Primeiro Deus, ele criou o Éden. Por que ele não criou a igreja primeiro que o Éden? Porque ele não criou a igreja, a instituição igreja? É. Porque o que precisaria acontece? De uma igreja? Não, porque você vê que as pessoas dão tanta ênfase para a igreja hoje, correto? Correto. Eu tô falando bobagem? Não, uma visão religiosa de fato. Por que as pessoas pregam mais o evangelho da igreja do que o evangelho do reino? O reino não é a igreja. O reino está dentro de você, não está dentro de 4 paredes. O reino só entra dentro de 4 paredes quando você e eu estamos lá. Se nós sairmos, o reino não está ali. O lugar é santo porque você é santo e santifica o lugar. Fato. Então você vai perceber que no Novo Testamento, Jesus ele precisa montar uma equipe apostólica. Jesus não chamou ninguém que era sacerdote. Ele chamou 12 empresários. Por quê? Porque todo empresário tem a mentalidade. E detalhe, na cultura judaica, empreender é adoração. Você sabe por que o judeu não trabalha para ninguém? Porque você ser empregado de alguém é você voltar para os braços de Faraó. Nossa, isso deve ser para eles um trauma que... Consegue entender? Não, de maneira nenhuma. Por isso que eles guardam o sábado. Porque na igreja religiosa, o Deus deles é o Deus Sol. Por isso que eles cultuam no domingo. O nosso não. É o Deus do sábado. De Ezequiel 46, versículo 1. Que os 6 dias de trabalho, mas no 7º, a porta do Oriente se abre. Tá, fala aí. Guarda o sábado ou não guarda o sábado? Já que você entrou nesse assunto. Tanto sábado, agora a gente quer saber aqui. Já vou dar um corte no podcast. Tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado. Fala mais sobre o sábado. O sábado é o único dia que você pode receber e ser visitado pelo Eterno, experimentar o Éden e ter todas as instruções, receber um nível de luz para você viver os outros 6 dias de trevas, que são os outros 6 dias da semana. Cara, eu fico pensando, quando eu ouço ele falar, eu fico pensando das pessoas para sentar junto aqui na mesa e a gente bater um papo sobre esse assunto, sabe? Porque eu já ouvi tantas coisas, né? E coisas com bastante fundamento. E quando eu ouço acerca desse tema, por exemplo, nós temos instituições religiosas que têm isso como um princípio, de fato, que não deve ser tirado de maneira nenhuma, que estaria cometendo pecado, como lá no tempo de Jesus, quando Jesus era questionado sobre o sábado. O que você enxerga sobre aquilo que Jesus falava sobre o sábado e sobre a forma correta de guardar o sábado? Porque é daquela forma como Jesus era cobrado, de olha, você não pode fazer nada no sábado, o sábado é do Senhor e etc e tal, mas Jesus diz, mas se um animal cair aqui dentro do buraco, vocês não vão tirar? É ilícito curar alguém ou fazer o bem no sábado? Então, como você enxerga isso? Jesus estava mostrando que ele veio trazer de forma muito radical e impactar as 3 dimensões. Jesus ele trouxe um impacto tridimensional. Tá. Você sabe que no passado a mulher não tinha valor. Sim, de fato. O que ele faz? Agora ele começa a estabelecer o divórcio.
Consegue entender? Jesus, ele muda a forma de governo. Ele começa a mudar todas as coisas. Por que os fariseus queriam perseguir Jesus? Ele queria que Jesus tropeçasse na sua própria língua. Fato. Quando ele diz que ele era maior do que o sábado, porque Jesus, ele instituiu o sábado. Vou te dizer uma coisa. Se você pega a palavra princípio, na Bíblia, em hebraico já aparece o sábado. O sábado, ele vem primeiro que a lei. Quando nós guardamos o sábado de forma religiosa, porque tem muitas seitas que guardam o sábado. Agora, como que você guarda o sábado e come carne de porco? Como que você guarda o sábado e faz muitas outras coisas? Douglas, é muita informação para o pouco tempo que nós temos. Tá. Agora, se fosse o caso, fazer um podcast só para falar só do sábado. Teria um podcast só do sábado. Aí eu acredito, porque assim eu ia conseguir desenhar, escrever, porque eu gosto muito de desenhar para poder ficar mais... lá na sua... eu tive um tempinho lá. Porque aí eu consigo mostrar as letras hebraicas e fazer que a pessoa, o seu público, possa entender. Porque dar uma resposta assim, eu tenho muita dificuldade em ensinar sem fundamento. Faz sentido. Porque principalmente eu posso abrir margem para uma pessoa que vai assistir o podcast e falar, vai pegar só aquele trecho. E ele não teve a oportunidade de me questionar. Então, eu sou um cara que eu sempre procuro falar de um tema só daquele e aprofundar. Claro que isso aqui é um bate-papo, está sendo um privilégio, está sendo muito gostoso estar aqui falando sobre isso, uma coisa muito totalmente diferente de um debate. Pelo contrário, a atmosfera que está aqui é porque vocês não estão aqui para saber. Mas é algo muito agradável. Consegue entender? Eu tô aqui de aprender, tô de aprendiz aqui sentado aqui na frente. E aí dá para poder fazer que isso seja mais enriquecedor para o seu público. Tá. O que a gente poderia, então, de uma maneira prática, sem a gente se aprofundar tanto, mas que pudesse se exemplificar de uma maneira simples, assim, para as pessoas não ficarem pegando algo sem contexto, né? Pra gente só fechar. O sábado. É importante, então, a gente pegar o sábado, mas é o sábado mesmo do nosso calendário cronológico ou tem um dia específico? E o que se deve fazer nesse dia? Só pra gente dar o próximo passo. Primeiro ponto, a gente tem que entender em que momento inicia o dia. Tá. No calendário gregoriano, o dia inicia quando o sol nasce. Perfeito. Tá errado. Tá. Gênesis diz que houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, o dia começa de tarde. Perfeito. Então, o dia inicia às 18 horas. Então, às 18 horas da sexta-feira, 15 para as 18 horas, esse é o momento que inicia o sábado, o Shabat. Nesse momento, você não pode gastar energia. Esse momento que você tem que se desconectar de tudo e de todos e ficar por conta apenas da sua família. Tá. No dia do sábado, tem que ter um jantar, que só é preparado pelas mulheres. Estou falando aqui muito bem superficial. Perfeito. Esse alimento tem que ser através das mulheres, porque ela vai servir à mesa. Naquele momento, a mulher ela acende uma vela, acende a luz, porque quem dá a luz é a mulher. O pai, ele vai liberar a bênção e o favor do Shabat sobre os filhos. Então, é um momento familiar, e para você que está nos assistindo, você que tem crise familiar, saiba de algo. Dificilmente você vai ver um judeu que pratica o sábado expor a sua vida na internet para falar das suas crises emocionais. Fato. Eles não ficam vomitando a sua alma na internet, sabe por quê? Porque se você tem problemas emocionais com a sua família, é só você começar a guardar o sábado que você vai entender. E guardar o sábado, estar na mesa com a família, esse é o momento que você vai saber se os seus filhos têm problema. Nesse momento você pergunta para os seus filhos. Por exemplo, imagine que eu sou seu pai e fala, Douglas, o que você acha que aconteceu nessa semana para você? O que aconteceu de bom? Aí você vai me falar. Agora eu te pergunto, o que aconteceu de ruim? Você vai me falar. Eu pergunto para você, Douglas, o que você precisa fazer para que na próxima semana você seja melhor? O que você precisa corrigir durante essa semana? Existe o sábado, é um momento que você reúne com a sua família para você se reunir com o Eterno. E é justamente nesse momento do sábado que Deus visita você através de um sonho, de um pensamento e de uma ideia. Sabe por quê? Porque todo o livro de Apocalipse, que é difícil de entender, foi entregue para João no dia de sábado. Eu estava no Espírito no dia do Senhor.
Guardar o sábado é ter a revelação, a riqueza e a sabedoria celestial. Perfeito, maravilhoso. Agora, me fala um pouquinho mais acerca desses trabalhos que você faz em 10 países. Hoje está mais. O quê? Hoje está muito mais. Tá mais do que 10 países? Como que ganhou essa proporção? É o que exatamente que você faz? Bom, são tantas coisas, mas vamos pegar a parte de treinamento. Tá. O que acontece? Quando uma pessoa, um empresário, ele escuta um outro homem falar de soluções desde uma perspectiva bíblica, mesmo que ele não seja religioso, mesmo, ele já fica meio com a pulga atrás da orelha. Fato. E diferente de que você vê um líder religioso que está pedindo o seu dízimo, está pedindo uma oferta, quando eles veem um empresário, e uma coisa que é muito interessante, quando eu falo que eu tenho sangue de judeu, todo mundo quer fazer negócio comigo. Mas você não pode falar nada de pastor que o pessoal corre. Porque no meio, desculpa falar isso aí, sei que tem muitos pastores que são empresários, e eu tenho alguns pastores que são meus sócios em alguns empreendimentos, mas é complicado hoje, porque no mundo no business, o povo cristão é um povo complicado. Então eu ajudo as pessoas, em primeiro lugar, a se desenvolver. Imagine que você tem uma empresa. Eu começo a alinhar, ajudar você a como expandir, entrar de fato no processo da bênção, que é frutificar, que é multiplicar, que é expandir e é dominar. Devido a esse pequeno conhecimento que eu carrego, muitos líderes vêm me pedir mentoria. Eu ajudo muitas, mas muitas e muitas igrejas. Eu treino muitos líderes. Eu estou por detrás do sucesso de muitas pessoas. A gente não vai falar por conta de, Claro. por conta de ética. E eu ajudo essas pessoas a trazer sabedoria e entendimento para solucionar os seus desafios. Em todos os âmbitos. Por exemplo, eu já fui estrategista político de 2 deputados federais. Então, por detrás de cada uma dessas esferas, eu ajudo pessoas. E a partir daí que aparecem as oportunidades de negócio. A gente tem muitas ideias, porque sendo um profeta, a nossa capacidade criativa é muito grande. Porque Deus, sendo um criador, ele faz que você e eu sejamos criativos. Perfeito. E quais são as maiores dores que as pessoas te procuram para você ajudar? Parte financeira. Porque foi, inclusive, um dos seus maiores desafios. Exatamente. E a ignorância. Ignorância de modo abrangente, geral ou Geral. religioso mesmo? Geral. Não. Pessoal, espero que vocês continuem me amando. Mas o povo mais ignorante é o povo religioso. Tá. Eu nunca vi em toda a minha vida um povo tão ignorante como o povo religioso. O que você acha que se deve isso? A mentalidade grega. Mentalidade E grega. a mentalidade bárbara. Como eles identificam que eles estão tendo a mentalidade grega e a mentalidade bárbara? Em primeiro lugar, em vez de eles serem sal da terra, eles querem sair da terra. Sair da terra. Essa é nova. Em vez de ser o sal da terra, Eles querem sair da terra. E eu nunca vi num texto na Bíblia que Deus te promete o céu. Mas a vontade de Deus é trazer o céu para a terra. Eu vi o Miles Monroe falar isso uma vez. Sobre a questão da cultura divina. Que no Éden, o desejo de Deus era trazer a cultura do reino dos céus para a terra. Forte isso. Sim. Agora realmente faz sentido. E aí, como é que essa turma resolve isso? Qual a solução para isso? Bom, a primeira coisa é você aprender sobre a cultura celestial. Douglas, você é um embaixador. Você é uma extensão da identidade de Jesus Cristo aqui na Terra. Seu programa, o Espiritualmente Podcast, tem o papel de ser uma voz profética. Ter a capacidade de comunicar a mente de Cristo, a sabedoria divina para as pessoas. Para que elas possam entender que a solução dos seus problemas se encontra em cada uma delas descobrir sua verdadeira identidade celestial. Só que a verdadeira identidade celestial de cada pessoa só vai ser manifesta quando eles entenderem de fato quem é o Jesus Cristo. O Jesus Cristo que em sua maioria é pregado no Brasil é o Jesus Cristo de Mel Gibson. Quando você sabe qual que é o nosso maior problema, é tanta coisa que não está escrito. Quando nós focamos em manifestar essa cultura, você entende que você é um embaixador, você não ora como cidadão brasileiro. Você ora como cidadão dos céus. Quando você entende que você é um cidadão dos céus, você não tem vergonha de falar em línguas.
Porque essa é a linguagem celestial. Esse é seu primeiro idioma. Porque você não era mudo, você já existe antes da fundação do mundo. Então, nós precisamos de fato mostrar que somos seres espirituais tendo experiências naturais. Esse é nosso estilo de vida, esse é o nosso lifestyle. Hoje a gente encontra uma grande dificuldade das pessoas também fazerem essa parte de interpretação de línguas, né? Por conta dessa questão da religiosidade também. Eu já vi pessoas dizendo, mas eu não oro em línguas. Será que eu sou batizado no Espírito Santo? Será que eu tenho Espírito Santo porque eu não oro em línguas? E pessoas que são pessoas que têm um coração bacana, as pessoas realmente são empenhadas em fazer as coisas certas, buscar a Deus. Só que elas entram no questionamento. Outras, no entanto, acreditam que oram em línguas, acreditam que realmente têm esse dom e falam, e na verdade se enganam. Como que as pessoas hoje, na sua concepção, na forma como você enxerga essa parte celestial, elas conseguem ter a certeza de que elas estão tendo ali a manifestação de um dom, que é o dom de línguas, e não é só um efeito placebo ou tá fazendo igual todo mundo? Perfeito. Antes de falar isso, eu preciso entrar e gerar um contexto. Tá. Você sabe que o nosso país ele tem um problema muito sério do espírito de orfandade. Fato. Por quê? Quem começou a colonizar a nossa nação eram homens que talvez tinham compromisso familiar em uma outra nação. Não vou citar, porque todo mundo sabe disso. E muitas das mulheres que estavam aqui, elas foram engravidadas. Esses homens eles tiveram que retornar. Só que os filhos não voltaram. Uau, verdade isso. Forte. Então, a nossa nação, ela foi edificada e construída baixo de orfandade. Nossa, é verdade. Então, qual que é o nosso maior problema? Qual que é a nossa maior batalha? A paternidade. José, ele não era pai biológico de Jesus Cristo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, Douglas, que ele dá para nós a oportunidade de, mesmo se você não teve um pai biológico presente, você tem a oportunidade de ter um sacerdote, ter um líder. Você que é líder, você não tem ideia qual que é seu papel, você nem imagina a dimensão do que você carrega. Você foi escolhido por Deus, principalmente para a nossa nação brasileira, de ser alguém que carrega a responsabilidade de trazer paternidade. Só que trazer paternidade não é trazer tirania. Trazer paternidade não é você criar um império. Pelo contrário, é você gerar uma atmosfera para que seus filhos espirituais possam sonhar e desatar o destino deles. Isso é muito sério. Qual é o nosso maior problema? O Brasil falta pessoas que consigam enxergar essa imagem paternal e aceitar. Quando a sua filha reconhece isso em você, ele é meu pai, ele é meu super-herói, é a pessoa que eu preciso honrar. O destino dela está garantido. Então, começa por aí. O que eu acredito? O que eu acredito? Vai chegar esse tempo. Só que para chegar esse tempo, nós vamos ter que pegar tudo que a gente aprendeu, em sua maioria, e jogar fora. Porque existe um modelo. Sabe o que a Bíblia fala em Atos, do tabernáculo de Davi? Esse é o modelo. Douglas, você já entrevistou várias pessoas, você é um cara que tem um bom relacionamento com muitos líderes. Já reparou que todos os líderes falam assim, Deus me deu uma visão? Deu até o nome da igreja? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Quer ver uma outra coisa muito interessante? É a visão ou é o ego? Por que existe tanta denominação? Por quê? Falta de visão. Mas eles estão dizendo que é visão. Mas, Deus me deu uma visão. Pô, mas aí você vê, tem muito... Não vou falar isso que eu não quero gerar nenhum desconforto. Não, mas a gente precisa falar, tem coisas que precisam ser ditas. Pô, é tanta gente falando que eu sou icebergiano, refrigeriano, griporiano. Cara, mas você vê que... Onde é que está isso na Bíblia? Qual é o parâmetro celestial? Qual é o parâmetro do céu? Para que aqui na Terra a gente possa separar. Então, quando eu digo que sou icebergiano, alguma coisa está diferente. Sorveteriano, alguma coisa está diferente. Ele está usando esses nomes, tá, gente? Para não dar nome a instituições. Não quero gerar nenhum desconforto, né? Então, o que eu acredito? Nós precisamos... Daqui a pouco o povo começa a... Como eu descobri essa igreja sorveteriana?
Não ri que isso pode acontecer. Se eu não falasse... Se eu não falasse, o povo ia atrás de pesquisar no Google. Pode ir lá, ia estar no Wikipedia lá. Sorveteriano, icebergiano. Ia, eles iam. Então, o que acontece? Isso aqui que eu vou falar é sério. Existe uma profecia no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 9, que para o povo, um dia, descobrir o verdadeiro nome do Senhor, todas as nações vão ter que falar hebraico. Uau! Então, você percebe hoje que as pessoas, a igreja evangélica, não estou generalizando, em sua maioria, rejeita as raízes hebraicas. Jesus, ele era judeu. Todos os apóstolos, eles eram judeus messiânicos. Então, qual que é o nosso maior problema hoje? Estamos edificando com um fundamento errado. A igreja que não... É complicado eu falar umas coisas. Dá vontade de falar, mas enfim. Fala, homem de Deus, você é profeta. O que acontece? Essa edificação, eu tive uma visão, Deus me chamou para fazer isso, querido. A única visão que nós temos é levantar o tabernáculo de Davi. O modelo, Deus deu para Davi. Então não adianta, como Paulo fala, para que você vai edificar fora do fundamento certo? Quer ver uma coisa? Então vamos começar a esquentar. Não sei quanto tempo a gente ainda tem. Vai. Quer esquentar? Tem papel aqui. Efésios capítulo 2, versículo 20. Que significa o quê? Que apóstolos e profetas, sendo Jesus edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular. Em primeiro lugar, pastor não pode estabelecer doutrina. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O modelo da igreja mudou. Hoje o pastor está na frente. E eu não estou desmerecendo nenhum pastor. Então não pode ser a doutrina do pastor, tem que ser a doutrina do apóstolo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos. Não colocou pastor. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 28 não aparece pastor. Quando você inverte, quando você muda a receita do bolo, o bolo sai igual era antes? Óbvio que não. Então, esse é o nosso problema. Só que muitos acreditam que quem vai fazer a obra do ministério, quem vai fazer tudo é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é. O nosso papel é treinar os santos, para os santos fazerem a obra do ministério. Então há muita gente que, em vez de ser santo, não está sendo preparada para, de fato, fazer que o reino se manifeste e a volta de Jesus Cristo aconteça. Por quê? Aconteceu uma tragédia, aconteceu não sei o que lá mais. Jesus está voltando. Jesus está voltando desde que a Bíblia, que o Novo Testamento foi escrito. Correto? Só que qual que é o nosso parâmetro para saber se Jesus está voltando? Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. E venha tempos de refrigério, da qual todas as coisas precisam ser restauradas. Como que Jesus pode voltar se nada está sendo restaurado? Pode olhar na sua Bíblia. Se vocês têm a Bíblia, ele pode ler. Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. Os céus precisam reter Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Se as coisas não foram restauradas, como é que Jesus volta? Quais coisas especificamente que está falando a Bíblia? Os 7 reinos. Os 7 reinos. Então, em vez de caminharmos na direção da restauração, Douglas, Jesus deixou o alinhamento. Está escrito. Não precisa inventar mais. Não precisa de firula. Não precisa inventar a nova igreja, a placa Jesus cheiroso. Não precisa disso. Existe um modelo a ser seguido. Então, quando nós usamos um outro modelo, a gente está querendo dizer que a gente sabe mais que Jesus. E os caras ainda mentem no nome de Jesus. Deus me deu essa visão. Deus me falou. Nossa. A igreja de Jesus... parece que deu até pedra na vesícula. Misericórdia. Não dá. Não dá. Comigo é isso. Não dá, não consigo. Deus me falou, ai. Você sabia que um dos protocolos no profético é nunca fala que Deus te falou. E nem assim diz o Senhor. A não ser que você seja uma pessoa de fato reconhecida no corpo, habilitada, treinada,
da qual você passou por um presbitério e foi comissionado. A forma mais inteligente de você dar uma palavra profética é falar: eu vejo no meu espírito, eu sinto no meu espírito. Sabe por quê? Porque se eu falo, Deus me disse, se eu errar, Deus é mentiroso. É muito mais... Se você sentiu, o problema é seu, não é de muito Deus. mais... A pessoa, Você sentiu errado. ela é humilde. No Velho Testamento, quando o profeta errava, era... Hoje não, os profetas... Por que os profetas podem errar hoje? No Velho Testamento, o Espírito de Cristo possuía a mente deles. Possuía eles. No Novo Testamento, não. Nós profetizamos a partir da plataforma do nosso coração. Quanto mais alinhado é o seu coração, mais preciso você é na palavra profética. Então, quando o cara fala, Deus me falou... Aí eu falo assim. Quando o cara fala, Deus me disse, Deus me falou, eu já desconfio. Ali há uma criança... Qual que é a maior prova de uma pessoa carnal? A necessidade de provar que ela é espiritual. Carnalidade é a necessidade de mostrar que você é espiritual. Já viu quando as pessoas entram em mistério? Já viu falar nisso? Quando as pessoas entram em mistério na igreja? Que elas ficam se debatendo? Não. Nunca viu falar sobre isso? Não. Sério? Eu não, você já ouviu? Não, o que é? Que bom que você não é. Sabe aquelas pessoas, aqueles vídeos que aparece a pessoa rodando, fazendo roda-roda Jequiti? Entre mistério, tá. O roda-roda Jequiti? Roda-roda Jequiti. Isso não tá na Bíblia. Mulher Maravilha, isso não tá na Bíblia. A Bíblia fala... Cair pelo poder também. Por quê? Mistério significa... Deus derruba agora. Não, aí é diferente. Também, a pessoa cai, tá certo? Não, sim, aí é diferente. Depende. Tem uns que caem e levantam. Tem uns que caem e levantam e não muda de vida. Caída ali no... Não, existe de fato situações diferentes, mas nós temos a evidência de um resultado, de um fruto. Tá. Por exemplo, muitas pessoas falam, principalmente no meio... É complicado falar de denominação, senão o povo fica endemoniado. Fala do iceberg, como é que é? Não, Deixa eu ver... do sorvete... Não, como é que é? Como é o nome da igreja que você falou lá? É a igreja do... Não é complicado porque o nome da igreja, como que é? Icebergiana? Icebergiana, pode ser. Mas a icebergiana não tem, porque é muito fria. Puxa vida. Nem a sorveteriana. Pode ser a vulcaniana, então. Deixa eu ver. Enfim, uma que tem aí, que vocês vão saber qual que é. As pessoas entram em mistério. Vamos pensar comigo. Vamos pra Bíblia. Minha opinião não conta nada. Eu só falo o que tá escrito. Gosto disso. Minha opinião, não queira. Porque eu só vou falar pra você o que eu acredito que tá na escritura. Fato. Eu uso a Bíblia pra responder o que você me pergunta. Mas vamos lá. Se a Bíblia fala que mistérios significa segredos divinos, como é que eu vou mostrar um segredo divino debatendo meu corpo? Não faz sentido. Eu tenho que verbalizar. Sim. Então nós não entramos em mistério. Nós verbalizamos os mistérios. Nós que falamos... é a questão da questão das línguas, né? Exatamente. Essa é a situação. Você fez uma pergunta, por que hoje não tem muito essa questão da fala das línguas? É porque as pessoas... O que falta hoje? Pessoas para treinar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa ser treinado. Posso fazer um exemplo aqui? Pode. Imagina que aqui... Empresta sua caneta. Papel, caneta. Imagina aqui, ó, que aqui é o pecador. Tá. Correto? Uhum. Aqui ele é o diabinho. Aqui é a salvação, é a cruz. Quando ele tem um contato com a cruz, ele passa pro lado de cá, correto? Uhum. Então agora ele começou o processo. Tá. Qual que é o primeiro passo de uma pessoa que foi salva? Ela precisa ou não precisa, passar por um processo de discipulado? Sim. É o primeiro passo? Sim ou não? Sim. Primeiro passo. Depois que ela passou por um processo de ser discipulada, essa pessoa precisa ou não precisa descobrir seus dons espirituais? Precisa. Próximo passo. Depois que ela descobriu, ela precisa desenvolver, sim ou não? Sim. Depois que ela consegue desenvolver, isso fica bem claro, isso aponta o chamado dela, o ministério dela. Uhum. Depois que está bem, os frutos estão revelando tudo isso pelo serviço prestado a uma congregação, a uma casa, uma igreja, essa pessoa ela tem que ser separada para ser treinada especificamente no chamado dela. Concorda comigo? Uhum. Depois que essa pessoa passou por esse processo, esse treinamento, essa pessoa precisa ou não precisa passar por um processo de maturidade? Com certeza.
Depois que essa pessoa passa pelo processo de maturidade, ela é comissionada, enfim, agora tá legal, tá completa. Ela precisa ou não precisa manifestar o reino? Sim. Pergunta que não quer calar. Por que a igreja no Brasil, até o dia de hoje, 99,999 foca apenas na salvação? Eu tenho algumas questões aqui, mas não sei se faz sentido falar. Você é o profeta, você é o cara que sabe aqui, eu só sou o ouvinte. Quer dizer, Por que você acha que Não, ela... aí que tá o detalhe. Foca só Eu nisso. mostrei um processo. Fato. Porque a salvação não é um evento. Não. A salvação é um processo. Uhum. A palavra salvação no original significa curado, liberto e salvo. Obrigado. É a palavra sozo. Então, pensa comigo. Se existem essas 3 dimensões da salvação, por que a maior parte das pessoas não experimentam isso? Será que de fato, qual é o evangelho que essas pessoas estão ouvindo? Porque no Brasil se prega muito sobre o evangelho da salvação. Desculpa, Douglas. Aonde é que está escrito na Bíblia que Jesus pregava a salvação? Jesus só pregava o evangelho do reino. Será que o problema está sendo o evangelho? Porque o evangelho do reino, ele é diferente do evangelho da igreja. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Sim, a forma, né? Como está sendo ensinado. A gente chega à seguinte conclusão, né? O povo sofre porque Oséias, falta conhecimento. Oséias 4:6. Mas acho que o complemento, né? Porque as pessoas ficam só nessa primeira parte. Só que o complemento diz assim: porque rejeitaste o conhecimento, rejeitareis a ti. Então, E os seus? E os seus profetas. Seus filhos. Seus filhos. O que significa isso? A ignorância acarreta passando. uma maldição geracional. E aí, isso se torna algo sistêmico. Sim, é geracional. E a única solução para isso é as pessoas adquirirem o conhecimento certo. Isso dá trabalho. Porque as pessoas preferem ficar na ignorância. Porque sair da ignorância é desconfortável. Entende por que Deus precisa levantar reformadores apostólicos? Eis que estamos aqui, senhoras e senhores, para fazer a diferença. Ah, gente, que papo bacana. Gostei demais. Eu, por mim, ficaria mais horas aqui, mas o homem nem mora aqui, ele mora mais longe daqui. E, enfim, obrigado. Eu que te agradeço. Por ter vindo aqui, trazer tantas coisas boas. Vamos dar um jeito de marcar outro podcast, vamos falar mais sobre outros assuntos. Sobre o sábado. Sobre o sábado. Eu vou estar com dois... vou estar com um teólogo e vou estar com uma menina que ela nasceu lá. Não, ela nasceu lá, ela foi criada lá, né? Israel? Ela chama a Sara Maia, e vou estar com o Luiz Saião, teólogo hebraísta, linguista, um dos maiores teólogos aí do Brasil. Tem alguns livros dele aí, tem o Problema do Mal, ele foi o que fez a atualização da NVI, a nova versão internacional. E eu vou estar falando sobre esses assuntos. São assuntos, assim, eu não sei, eu sou suspeito a falar, porque eu gosto demais, mas eu acredito que tudo que você compartilhou aqui são muitas coisas boas, novas e que vai levar as pessoas a refletirem bastante sobre isso. Então, obviamente, você vai ter que procurar ele nas redes sociais dele para saber mais, envolver mais, entender mais. E como que as pessoas te encontram lá nas suas redes sociais, como que elas... Você é escritor, você tem livros, e da próxima vez eu quero que você traga um livro seu para mim de presente, pra gente colocar aí na nossa galeria. Dos profetas, dos heróis da fé. Como que as pessoas encontram seu material, como que as pessoas te acham para fazer seus cursos, enfim. Na internet nós temos uma plataforma que é chamada A Sabedoria do Reino. Se você quiser nos procurar no Instagram, é o Wendel Medina 12. Só você mandar um direct lá que a nossa equipe vai te responder com o maior carinho. Tá bom. Por que 12? Agora é a curiosidade. É porque o número 12 é um número de governo. Então eu uso 12 em tudo. Ah, é? 12 por causa das 12 tribos de Israel? Também. Não? 12 Também. portas, os 12 apóstolos. 12 é um número de governo.
Porque os números, eles têm... Já é um tema para outro podcast. Vai entrar outro podcast. Peraí, corta. Vamos começar de novo. Não? Mas a gente vai trazer essas coisas boas aí de Wendel Medina numa próxima oportunidade. Olhando para aquela câmera ali, Wendel, qual a mensagem que você, Wendel, gostaria de deixar para as pessoas? Saiba de algo. Você não é um acidente. Você é a resposta dos céus para a terra. Você é a resposta dos céus para a terra. Muito bem. Você não é acidente. Talvez tem pessoas aqui que estavam nessa condição, achando que que o pai, a mãe não tem paternidade, não tem maternidade, está nessa condição de orfandade. Não, você não é órfão, você tem um pai. Exatamente. E esse pai é um pai bom demais. Wendel Medina, meus amigos e minhas amigas, aqui participando do Espiritualmente Podcast de hoje. Corre para a comunidade. Lá dentro da comunidade, o Wendel Medina vai estar lá dando dica de 2, 3 livros que fizeram parte da jornada dele, inclusive dando dica dos livros dele para vocês também encontrarem aí os livros dele. E você pode entrar lá de forma gratuita, tá? É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então você pode apontar a câmera aí para esse QR Code se você estiver assistindo para televisão, para você entrar. A comunidade é gratuita, você não paga nada para estar lá dentro e você vai ter aí a dica de livros do Wendel Medina para você, tá bom? Então, fica a dica aí para o Espiritualmente Podcast de hoje, para que você possa estar junto com a gente lá dentro da comunidade e conhecer um pouco mais aí daquilo que fez parte da jornada do Wendel Medina através dos livros e da literatura que ele leu, que ele estudou, para poder chegar aí onde ele chegou. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Fica aqui o meu grande abraço para todos vocês. Lembra, se você ainda não está inscrito, aperta aqui no botãozinho inscrever-se para você se inscrever no nosso podcast e ser notificado para todo o conteúdo novo. Aperta o sininho para que você se lembre de que nós estamos aqui aguardando por você, tá bom? Até o próximo Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração. Deus abençoe. Tchau.